Atropelamento pode acontecer em diversas situações. Desde a pessoa ela não tem a intenção de, digamos assim, de se matar, por exemplo. Uma vez aconteceu, eu não lembro bem onde, mas assim, a pessoa ela abaixou para pegar alguma coisa no chão. Ela estava muito... Eu não sei exatamente onde ela estava, mas assim... Depois da faixa amarela. Estava numa situação de risco, né? E aí ela se abaixou e o trem bateu na cabeça dela. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, que hora você acordou hoje? Hoje eu acordei 5 horas, cara. 5 horas da manhã, para pegar o metrô. Eu fui de carona hoje. Como que você vai de carona? Pois é. Tem um amigo meu, ele me dá carona agora durante a pandemia. Mas antes você da entrou pandemia... no metrô para isso? Para pegar caronas? Não, para não pagar metrô, né? Porque eu não pago. Mas é tipo que você fica numa... Você tem um passe, ó, posso entrar a hora que eu quiser e tal. A gente chama de bilhete de serviço. Tá. Né? Ele é do mesmo tamanho do bilhete normal, só que, bom, é azul. Sim. Né? Aí tem o meu rosto e tal, tipo, é pessoal, né? Sim. E serve pra ficar entrando e saindo do metrô. Quanto que eu quiser. Explicar. Fernando Ferroni trabalha no metrô há 9 anos. Ah, Maurício, que assunto chato o metrô. Não, não é chato. Porque aqui no Achismos todos os assuntos ficam legais, porque a gente vai para as perguntas mais absurdas e ignorantes sobre o tema, que é um tema popular, é um tema que é o metrô. E o Fernando, muita gente já deve ter preconceito. Fala assim, você que é um cara que trabalha no metrô, você é um cara que não deve ser alfabetizado. Muita gente tem essa visão ou não? Olha, nunca me apareceu isso. Mas, assim, é uma empresa que tem gente de todo nível de escolaridade. Quer dizer, todo nível não. Pelo menos o nível médio hoje em dia é exigido. Porque eu tô olhando aqui você, cara, é formado em Ciências Sociais pelo Unicamp, você tem 2 romances. Por que ficar no metrô e não, tipo, viajando pelo mundo, vendendo o seu livro e conhecendo Paulo Coelho? É uma boa pergunta. Imagina, se ele tomar a decisão, acho que eu vou sair fora. O cara vai embora, chorando. Não, deixa eu só fazer uma pequena correção. Lógico. Na verdade, são 9 anos de centro de controle. Eu tenho 13 anos de metrô. Centro de controle, você é o cara que fica sentadinho ali na frente. Eu sou o tipo de cara que joga videogame com o metrô. Aí que o bicho vai pegar. É o cara que muda Tá. a rota. Mas assim, primeiro responde pra mim, por que você ama isso e não foi, cara, quer saber, cara, eu vou trabalhar com Uber. Sei. Assim, ó, eu sempre quis morar numa cidade grande. Isso sempre... Porque eu vim de uma cidade muito pequena, e aí eu estudei em Campinas, que já é uma cidade um pouquinho maior, mas eu queria mesmo vir para São Paulo, que é um ambiente que eu curto, assim, de boa cena cultural, de diversas atividades diferentes que a gente não encontra em lugar pequeno para fazer e tal. Roubo pra caralho. Violência. Faz parte, né? Mas assim, o metrô ele é muito associado para mim com cidade grande, né? Tanto que quando eu viajo para outros lugares, eu sempre quero dar um rolê no metrô para ver como que é, né? E eu acho que uma coisa puxou a outra, assim, do tipo, vir para uma cidade grande, o que está associado com isso? O transporte de massas, e no caso o metrô é o que oferecia as melhores condições para mim. Então vamos tentar entender, acho que a curiosidade de todo mundo que está assistindo isso daqui, ou pessoas que realmente também não tenham metrô nas suas cidades, né? Muita gente não tem metrô, porque é um tema muito urbano de metrópole, né? Eu não acredito que tenha metrô em Assis. Não tem. Não tem. É certeza. São Carlos tem metrô? Não Araraquara Não também não tem também, não. Não tem. Não. Né? Então o tema foi um tema muito limitado. Sim, a São Mas Paulo. a gente vai explicar para as pessoas como é que funciona o metrô. Você, lá embaixo, você é o cara que as pessoas fazem assim às vezes. Não. Tem gente que faz. Na verdade eu não fico... É verdade. Perde o braço, tá? Na verdade eu não fico no subsolo, né? Muito embora a maior parte das estações da linha 1 e da linha 3 elas sejam no subsolo, tem estação do metrô também que não é. Por exemplo, a linha 3, a maior parte não é no subsolo, ela é, enfim, elevada, né? Mas eu fico no centro de controle, que é um prédio de 3 andares, do lado do Centro Cultural, na Vergueiro. Eu não sabia disso. Achei que você era o cara que ficava lá dentro. Não. Não. Quem é esse cara que fica lá dentro? É o operador de trem. Ele é operador de trem. Como é que funciona a vida do operador de trem ali dentro? Como é que é o rolê dele? Quando eu cheguei no metrô, eu era supervisor dos operadores de trem. Entendi. E aí eu fiz o treinamento também de operador de trem, até hoje eu sei mais ou menos como operar um trem, mas o operador de trem é quem está na cabine do trem, que é o responsável pelo equipamento trem, né? Então, durante
a ida, vamos pegar a linha 1, que é que eu trabalhei mais. Durante a que a gente chama de volta. Durante a volta de Jabaquara até Tucuruvi e no retorno, ele é que vai cuidar daquele equipamento. O que é o equipamento? O que é que ele cuida? O trem e todos os sistemas do trem. Então, por exemplo, A porta? Isso, a porta. Ele não vai fazer, na verdade, nada. Ele vai estar monitorando o sistema. Se acontecer algum problema, aí ele intervém. É uns caras que dormem, vai. Não dorme. Dorme pra caralho. Não dorme mesmo? Dorme pra caralho. Para. Não, eu sei que você tá, tá aí empregado. Dorme. Eu não Dorme. dorme. Pô, se o cara fala, acabou de falar, pô, o cara às vezes não faz muita coisa. Só quando dá merda. Eu botaria um botão, bip, acordei, vi, Deu merda. dorme. Não dá pra dormir. Não dá. Porque assim, ele está sempre atento ao que está acontecendo, por exemplo, na plataforma. Então isso que você disse, né, do pessoal que faz sinal. Se o cara faz o sinal para trás da faixa amarela, aquela que tem no chão, beleza. Tipo, isso daí o operador acena, às vezes ele dá uma luzinha alta também, tá, beleza. O pessoal gosta dessa interação. Agora, quando ele está para frente da faixa amarela, aí é uma situação de perigo. Então ele está sempre atento se não vai ter alguma movimentação estranha, se a pessoa não vai deixar o braço para frente. Tipo, isso daí é meio... Me explique então. Eu tô pilotando, chama-se pilotar, ou tem um termo? Operar. Operar, tá vendo? Você não sabe? É. Eu não sou dessa turma. O cara tá operando, e é muito bom que você fica mó, pô, tô operando um trem, é muito foda, cara. Não São médicos, são uma... não é operar uma grávida, é um trem, cara. E isso é uma coisa, não é operar o trem. Aí, já tô burrão, é É operar no o trem. máximo operar sim o trem. Tem uma alavanca que vai para frente e para trás. É tipo aqueles carrinhos do carreta furacão, aqui pra frente, vai pra trás e... É porque o trem não sai do trilho, né? Então ele só vai para frente ou para trás. Mas não tem um botão, outra coisa assim, tipo... Tem. O que tem ali? É pra frente e pra trás? Ele dá ré, o trem dá ré? Dá ré. Dá ré. Só que ele dá ré em situações muito específicas, né? Tipo, Não tá um cara ali deitado e... Sim, mas é que assim... Enfim, falando dos botões. Cara, a gente é muito burro. Tenta entender. A gente é muito... não. O programa, ele não tá entendendo. Entendeu, Você veio aqui achando que você ia falar do livro. Cara, a gente é burro, tranquilo. fazendo perguntas burras pra um cara que manja. É isso o projeto, né, Porque Marcão? a gente acha que tem um volante lá, A gente acha. acelera, A gente acha que o carreta furacão talvez pegue o metrô, Sim. fique pulando. A gente é burro mesmo. Mas vai. Não, é assim, tem essa alavanca, né, que é a alavanca de comando, que a gente chama, que ela tem aceleração para frente e para trás. Só que normalmente ela tá numa situação de descanso, vamos dizer assim, porque a Ponto operação morto. tipo isso. Só que a operação é automática. Então por isso que o operador ele não está ele não tá fazendo mexendo assim. lá, ele está só olhando. Aí ele tem todo o painel dele com informações, então velocidade, pressão pneumática, que Sim. uma boa parte dos sistemas do trem é pressão. Então o operador tem que estar vendo se aquela pressão está ok. Tá. Né? Se tiver com algum problema, pode ser 1000 coisas, e aí ele que vai interpretar o que está acontecendo. Tá. Ele tem que ver se as portas estão fechadas, por exemplo. Como é que ele vê? Através do computador, porque ele não vai ficar olhando no retrovisor, né? Porque Tem muito tipo grande. uma tela mesmo. Agora, na plataforma, ele tem, não sei se você já viu, sempre na cabeceira, no sentido do movimento, tem 2 espelhos. Então ele vê através desses espelhos. Pô, Ele mas não tem um cons- retrovisor. Ele né? consegue ver todas as... Cara, é muito grande o metrô. Consegue. Às vezes, hoje não se faz mais isso, mas antigamente tinha estações que eram em curva. Por exemplo, Vila Mariana é curva. Sim. Então ele tem que... São Bento é curva também. Então ele olha no espelho, aquele que está mais próximo dele, e tem um monitor também, que ele olha o que está Isso é pra ver se as portas estão abertas, pra ver se o cara... Cara, para pra pensar, mas é treta. é uma É treta, logística é treta, é treta. Agora que eu entendi a treta da parada. Tá, então ele tá aqui. E essa coisa de aceleração, tipo, é uma aceleração única ou tem tipo aquele negócio do Play Center, que tu vai mais rápido? Tem algumas Com modalidades, pressa. né? Foda-se. Quando você está tipo, no semi-automático, que não é nem o automático que você não faz nada e nem o manual que você usa só, por exemplo, no pátio. Então você tem uma limitação de velocidade, do tipo, você não pode acelerar indefinidamente, e você tem uma segurança no sentido de quando você se aproxima do trem ou de um final de via, de qualquer coisa, ele corta a sua velocidade. Então mesmo que você queira, nessa modalidade ele não vai. Tá. Né? Tem assim, diversas camadas de segurança. Mas qual que é o máximo de velocidade ali, Fernando? Ó, em automático, né, no maior trecho, que se eu não me engano, é Carrão é um trecho na leste, na linha 3. Ele vai 87 por hora.
muda de acordo com, tipo assim, mano, aqui eu vou dar um pau, aqui, mano, eu não sabia disso. Sim. Achei que era constante a velocidade. Eu também, aqui tudo Já quebrou um achismos mesmo. Dentro você não percebe muito, assim, né? É mesmo? E por que um lugar é mais rápido, outro lugar é mais lento? Porque a distância é maior. Então, se você tem, por exemplo, algumas distâncias são muito grandes, né? Tipo Praça da Árvore, Santa Cruz, é uma distânciazinha maior. Então, o trem ele vai um pouco mais rápido. Se está livre, né? Se tem algum trem parado no túnel, aí ele já diminui. Ele não chega tanto, entendeu? E essa é a tua função. Tu fica ali nessa cabine, nesse prédio, analisando, tipo assim, o trem do Marcão tá devagar, vou segurar. Ô Moisés, para aqui. É meio que isso? Essa é a tua função, burramente falando assim? É mais ou menos isso, só que não especificamente de um trem. Então, de um trem, é o próprio computador central nosso que vai fazer a regulação da velocidade, da frenagem, do alinhamento, da abertura de portas, etc. Isso é um computador que faz. Caraca, eu tô imaginando você, igual aquele filme do X-Men, com vários computadores analisando assim, sabe? Sabe assim? Aí ele põe aqui, aí vem, aparece o... Eu como é que imagino é Moema? tipo um controlador de voo. É um controlador de voo, só que de trem, é isso. Eu não sei como que é uma torre da aeronáutica. Eu também não, viu? Né? É um bom achismo também. Mas assim, eu acho que o meu é mais complexo. Ih, toma Ih, voo! começou a tretinha. Começamos a treta. Caralho. Treta entre as profissões. É um novo quadro do... Ah, gostei. Eu Colocamos um gostei desse cara, metroviário. personalidade, Maurício. Esse cara Muito tem bom. personalidade. Esses caras, ele tira aqui, pau no cu dos caras aqui, ó. Trem, caralho. Aqui, ó. Foda-se eles. Tem uma treta, esse cara. Então, tem diversos computadores lá, né? E o legal é o painel, na verdade. A gente tem um painelzão na frente, assim, com vários... Aqueles, tipo tela, né? De LCB junta, para ficar grande. Aí, isso dá uma visão geral pra gente. É por linha, né? Então, por exemplo, tem a linha 1, no metrô que eu trabalho, é linha 1, 2 e 3. A linha 4, a linha 5 é uma concessionária, né? Eles têm o próprio sistema deles. E a linha 15 é do metrô também, é um monotrilho. Só que ela está no outro centro de controle. Não, ela tudo bem. Separada. As que você vê 3 linhas. Mas cada... Por exemplo, tem as 3 linhas no centro de controle. Tá. Aí elas são separadas, por exemplo, eu opero a linha 2, que é a linha verde. Aí eu tenho meus colegas na mesma escala, tem gente que opera 1 e gente que opera 3. É mais ou menos especializado. Tem alguns colegas que operam mais de uma linha, tem um cara que opera 3 linhas, mas aí já é muito mais raro. Não, entendi. Mas o que eu quero saber assim, você sabe exatamente assim que o trem tá parado num bairro, nesse mesmo trilho, um outro trem tá parado, sei lá, 3 minutos de distância. É isso que você fica analisando? Sim. Eu sei, na verdade... É uma engenharia absurda que você faz ali. O que a gente faz assim, é garantir a regularidade do sistema. Uhum. Então, por exemplo, eu estou trabalhando na linha 2. Então eu preciso dar uma olhada no meu painel e ver... Porque o sistema, ele tenta organizar sozinho, mas tem uma série de interferências. Então, por exemplo, a pessoa que segura a porta, normalmente o principal é segurar a porta, mas o trem ele pode estar com algum problema assim, ele não está conseguindo acelerar direito. Então a gente chama de abrir um buraco. Então eu olho para o meu painel, eu tenho o carrossel de trens, um monte de indicações onde os trens estão, as plataformas, e aí eu preciso ver aquilo lá e ver se está bem regular. Ou seja, se não tem um trem que está colando no outro, se não está distanciando, se um trem ficou muito tempo parado numa plataforma. Entendi. Por exemplo. E aí, por causa de, sei lá, um trem está parado porque teve um problema, você automaticamente faz o quê? Você avisa o cara do trem de trás ou você comanda e fala? Eu dou um comando. E o cara fala, porra, não tô conseguindo acelerar Ele aí. tá dormindo, tá tranquilo. Ele tá lá, Tá dormindo. Porra, Quando você ouve aquela, estamos aguardando orientação do centro de controle para seguir viagem, é mais ou menos isso. Mano, você tem um poder muito grande, velho. É muito bom esse poder. Você é o cara que fala, mano, hoje ninguém volta pra casa. Pum, acabou. Hoje é engarrafamento de trem. Sei lá, qual é o seu time? Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Corinthians tá mal, ele fala, ninguém vai pro jogo. Palmeiras não vai chegar. Palmeiras não chega. Hoje não Só tem... quem vai de carro. Hoje não tem torcida. Você poderia ter esse poder. Você pode usar um botão. A gente tem. É foda, mano. Seu poder é foda. Quem é o cara poderoso lá é o meu chefe, né? É o supervisor de centro de controle. Sim. Só que assim, a gente trabalha muito ou em função de um programa de oferta de trens. Então, por exemplo, eu não posso colocar trem a hora que eu quero, salvo se eu tiver alguma coisa que justifique, né?
Então, por exemplo, no pico da manhã, que é o momento em que você tem mais demandas. Tem Mais do que à noite? O pico da manhã e da noite, eles são equivalentes. Qual o horário da Assim, manhã? Agora com a pandemia está tudo diferente. Não, mas assim, Tá. no Mas velho assim, normal. a gente considera das 6 às 8 é o Aí é horário do treta. pico. É o horário Sim. do Quantas É. pessoas você acha que passam por uma linha de Ah, metrô? pergunta chatinha, velho. Não, porque é Pergunta interessante, da aí tu vai XPTV. entender. Não, você vai entender, porque Vai lá, assim, César Tralli, você manda falou aí. de responsabilidade do cara, Puta que se ele pariu. fala tantos milhões, a responsabilidade Fala. aumenta e as pessoas têm noção da referência. Puta que pariu. Vai. Ensinando é foda, tem que ensinar sempre. Né? Vai. Numa situação normal, assim, ou seja, pré-pandemia e a gente espera pós-pandemia, era 4 milhões por dia. Por dia. A galera deve te xingar muito quando alguma coisa atrasa, né? Então, é que normalmente ninguém conhece o centro de controle. Não, mas vai deixar seu e-mail aí. E tá o e-mail dele aqui embaixo. Então, quando você ficar puto porque atrasou, você manda diretamente pra ele o xingamento que ele vai começar. E a gente vai. Isso é maravilhoso. Cara, vai tomar no cu, Fernando! Cara do metrô. E pode divulgar esse vídeo pra todo mundo que pega Divulgar metrô, né? todo mundo que pega metrô. Mas quem sabe que eu trabalho, o pessoal me cobra. Cobra pelo Zap. Então, por exemplo, no meu grupo do meu time de rugby, o pessoal, quando tá com problema, eles me mandam mensagem assim, o que tá acontecendo? A minha sorte é que, normalmente, quando dá problema, eu tô de folga. Ah, tá. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Então as pessoas não tiram tanta satisfação contigo assim, né? É uma coisa. Quem toma as dores é o Zé que fica lá dirigindo. Exatamente. Eu achei que. Olha só, é o meu achismo. Eu achei que você não existia essa função num cara de controle. Eu achei que era o cara do metrô, do trem, que controlava a parada toda. E ele tinha um combinado com o cara de trás ou um cara da frente do tipo, ó, tô chegando, ó, tô. Não existe isso. Não dá. Eu suponho que assim, em outros metrôs ou em outros sistemas de trem, você consiga fazer isso. Me parece, mas aí também é um outro achismo meu, Vambora. que a CPTM, por muito tempo antes, ela funcionava assim. Então você tinha um esquema de quando um trem parte de uma plataforma, aí o outro pode ir. Só que isso faz com que o sistema fique bem Tipo lento. toboágua, né? É. Desceu, aí fica. Espera. Tem que ter um cara pra ali esperar. Né? Entendi. Fica pesado. Vamos lá. Você já participou, ouviu ou soube de algum acidente de trem batendo em trem? E por que foi gerado ou é impossível? Você fala pra mim, mal, é impossível isso acontecer. Não, já aconteceu, eu acho que já tem eu acho que tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Mas assim, normalmente as batidas elas não são em alta velocidade, elas são mais na... No totó. Exatamente. Porra. Peraí, o cara... Já imagina o cara saindo do trem, do lavê. Porra. Quem é que vai pagar essa merda? Já dá uma reclamada. Se eu tenho seguro? É meio isso, assim? Como é que funciona? É que assim, é muito... Você tem muita camada de segurança. Então, para dar um problema, teve que acontecer muita coisa, assim. E via de regra não acontece. Tá. É. Mas assim, tá, então não tem chance disso acontecer, de ter um totó também, ter uma batida, até porque você também tá ali controlando. Quer dizer, é muita coisa pra evitar dar problema. Mas existe chance, por exemplo, pelo que eu observo assim, é um trilho. Mas esse trilho ele tem algumas ramificações às vezes. Pra onde que vão essas ramificações? Você tem as duas vias principais, né? Então, Ida e pegando isso. Então, pegando, por exemplo, da Azul, né? Então, você tem, a gente chama de via 1, que ela sai de Abaquara até Tucuruvi. Normalmente você consegue ver, né? Quando você está No trilho. na plataforma. É. Não, no trilho não. No trilho não, o cara andando. Na plataforma. Já fala disso, aliás. Isso é legal. Aí você consegue ver, tipo, aqui vai, no sentido que você está é outro. Então, normalmente, a que sai do pátio a gente chama de 1 e a que volta para o pátio a gente chama de 2. Como a linha 1 sai de Jabaquara, onde está o pátio de Jabaquara e vai para Tucuruvi, então essa é a linha 1. Né? Aí, o que a gente trabalha é sempre tentar que os trens não parem no túnel. Então, se não tem nenhuma interferência, tem um trem por plataforma ou, de repente, alguma plataforma vazia. Tá. Né? Mas, se começa a acontecer algum problema, aí a gente vai retendo os trens atrás, para eles não pararem no túnel. Ou se parar menos trens. Por Então, que vocês têm receio de parar no túnel? Porque tudo é mais difícil no túnel. Porque é mais escuro? E assim, digamos que uma pessoa passe mal. Ah, tá. Matou. Dá para atender ela no túnel, só que é muito mais complicado. A passarela é muito menor e assim, tem toda uma questão de segurança que você não pode entrar de qualquer jeito na passarela. No túnel, na via você nunca entra. Sim.
Se você precisa, você entra às vezes na passarela para poder fazer um atendimento, mas isso é muito mais complicado. Não, entendi. A minha questão era mais relacionada a... Por exemplo, se um trem parou, deu pau, deu uma pane, Sim. existe chance desse trem não se movimentar? Existe algum tipo de problema que faz com que esse trem não ande? Consequentemente, os de trás vão se prejudicar? Ou tem uma guiazinha que o cara vem pra cá e estaciona e o resto continua? Assim, se um trem ele não tem tração em nenhuma situação, em nenhuma modalidade, ele tem que ser rebocado. Então, um outro trem vai empurrar esse trem, aí pode ser para um estacionamento no meio da via. E aí você tem esses, que a gente chama de AMV, que é um aparelho de mudança de via. Ah, tá. Então, em vários pontos, você tem tanto mudança de via para o trem ir para um lado ou para o outro, mas assim, numa situação não de comercial. Né? E você tem estacionamentos também. Então, no meio da via, você tem lugares onde os trens ficam que é parados. meio que para trocar o pneu, dizemos Tipo assim. isso. Tá. É um dia que você gosta, né? Porque assim, imagino que, tipo, vamos lá, jogar real. É um dia rotineiro teu. E quando tem um problema, você fala, hoje, porra, vai ser bom. Não. O dia bom pra gente é quando não acontece nada. É aquele que você tá... Esse que é um dia você bom? só fica olhando, tipo, o sistema funcionar. É mesmo? Mas geralmente é como o teu dia? Tem pepinos que você sempre tem, que você tem que falar para justificar o salário, senão o cara tá vendo aqui, você tem que falar, o chefe dele tá olhando e falando, ainda bem que eu contratei ele. Você não ia explodir o trem. Normalmente a gente chega, aí agora eu tô trabalhando nos 3 turnos, né? Porque antes eu tinha um turno mais específico da tarde. Tá. Né? Por conta da pandemia, como a gente teve afastamento de pessoas com... de colegas mesmo, que tinha algum tipo de restrição, Sim. como se diz? De grupo de risco. Sim. Aí quem ficou, que foi o meu caso, por exemplo, a gente acabou trabalhando mais. Né? Então mudou a nossa escala, etc. Eu caí numa escala em que eu trabalho de manhã, tarde e à noite. A noite que a gente diz é a madrugada. Né? Não é noite, tipo... Mas vai até 2 da manhã só, né? Então, isso é importante. O metrô, ele é 24 horas. Isso é um troço que as pessoas têm que entender. Ele é 24 horas. A operação comercial do metrô é que não é 24 horas. Que é das 4h40 até 1h de entrada, né? O trem de entrada até meia-noite. E o que vocês fazem de madrugada? Limpa, manutenção? Todo isso? tipo de manutenção. Então, troca lâmpada, troca trilho, faz limpeza, tem um caminhão-pipa que joga água para tirar a fuligem do túnel, que é bem sujo, né? Qual a quantidade de coisas que você poderia falar pra gente, que provavelmente numa mesa de bar, quando você tá com seus amigos, você fala e o pessoal fica muito surpreso, que você encontra todo dia em trens, assim? As 2 coisas que assim mais impressionam o pessoal é o reboque, né, dos trens, que é muito raro, é muito difícil a pessoa ver acontecer isso. E também, mesmo quando acontece, a gente tenta manter o resto da linha funcionando. Então, se você não está lá naquela plataforma onde está acontecendo o reboque, você vai ver o trem passando e empurrando o outro, dificilmente você vai ver. Eu acho que sem operar o sistema... Operando o sistema, eu peguei 2 reboques. Durante 9 anos no centro de controle, né? Tem colega que é um pouco mais azarado e pegou mais. Eu não. E atropelamento acontece também no metrô. É isso que eu queria falar. Vamos embora. Eu acho que o assunto que eu mais observei, assim, quando eu fui falar com você, a pessoa fala, pô, caramba, o cara do metrô e tal. Porque muita gente pode falar, cara, é uma vida tão pacata que fica vendo as paradas. Mas pelo que eu li, há muito suicídio em metrô. É verdade isso? Eu não sei se é muito suicídio, porque eu não conheço as estatísticas, assim, Sim, comparado com outras coisas e tal. Mas, assim, o metrô é transparente. Então, se está acontecendo uma situação de atropelamento, de tentativa de suicídio, etc., ele vai avisar e vai dizer que tem usuário na via. Esse é o código para... Tem o quê? Usuário na via. Usuário na via. Estão chamando de passageiro. Passageiro na via. Sim. Agora. Então, assim... É que isso é um código muito genérico. Então pode significar desde que a pessoa ela foi colhida pelo trem, até se a pessoa entrou numa passarela de emergência, por exemplo, para urinar. Que acontece isso. Carnavalzinho estourando, né? Pera aí, velho. Acontece. Que importante. Como é que acontece? O cara do meio, ele sai... Ele parou numa via.
Ele usa que horas isso daí, que ele sai pela saída de emergência pra urinar? Como é que é essa história? Então, normalmente ele tá na plataforma, aí ele vê a cancela, aí ele entra. Ele entra assim, tipo, sei lá, 2 metros lá. Um puta gênio. E isso dá um transtorno pra gente bizarro. Ele entra no trilho pra mijar Não, no trilho eu nunca vi, cara. Ah, Ele entra na passarela. caralho. Não façam isso. Não façam isso, cara. Isso é terrível. E aí isso pode gerar o atropelamento. Pode gerar atropelamento, mas normalmente não é esse caso, né? É. O atropelamento pode acontecer em diversas situações. Desde a pessoa, ela não tem a intenção de, digamos assim, de se matar, por exemplo. Uma vez aconteceu eu não lembro bem onde, mas assim, a pessoa, ela abaixou para pegar alguma coisa no chão. Ela estava muito... Eu não sei exatamente onde ela estava, mas assim... Depois da faixa amarela. Estava numa situação de risco, né? E aí ela se abaixou e o trem bateu na cabeça dela. Bateu e, né? Bateu e levou, né? Mas por que a pessoa vai abaixar na hora que tá passando o trem também, caralho? Via de regra, não Que fique, moeda é essa que ela precisava? Não, exatamente. não fique nem próximo da faixa amarela. Isso é uma recomendação. assim, Vamos que a lá, gente tem. ó, Fique toda longe, utilidade assim. pública. A gente precisa avisar. O Brasil é um país que precisa avisar, não urine no chão. O óbvio, né? Deixa eu falar óbvio. Se tem uma faixa amarela, não é pra passar. É. Fica atrás. Porque alguém foi lá, um Fernando da vida foi lá e estudou. É aqui, ó. Pra cá não dá merda, certo? Voltando a falar sobre esses casos, assim, porque eu acho que esses são os casos que movimentam a sua noite. Você é casado? Sou. Esse é o caso que você fala, amor, ó, hoje o dia foi pesado. Tipo, você já acompanhou quantas mortes, assim, no metrô, assim, que você poderia falar, assim, tipo... Eu não vou lembrar, mas assim... Muito. Tinha uma... É que durante a pandemia tudo ficou muito mais tranquilo. Sim. Tá? Em qualquer parâmetro Não que você no pode SUS, imaginar ficou mais. mas no metrô. No metrô. Sim. Na casa de casa. Mas tinha uma época que acontecia sempre, assim. Você sempre ouvia alguma coisa, alguma história, assim. O que é sempre? Desculpa te perguntar. Sempre uma base quinzenal, 15... Uma morte, pelo menos, por quinzena. pelo menos. Tá. Quer dizer, eu não posso dizer Não, pra sim, você que sim, aconteceu sim. uma morte. Acontecia Mas, uma nossa, ocorrência lá do metrô. Quer dizer, aí você faz os 365... Alguém vai fazer aí, põe aqui embaixo no comentário. Quer dizer, são 2 mortes... É fácil, eu faço. 2 mortes por mês, vai dar 24 mortes por ano de gente... Na verdade, eu suponho que esse tipo de informação você consegue pela lei de acesso, né? Eu acho que dá Sim. pra pessoa... Quem quiser pode perguntar. Eu acho que não é um segredo, assim. Sim, mas o que acontece, assim? Você acha que dessas mortes aí que você pega quinzenal e tal, quantas são proposital do cara se aproveitar e falar, vou me matar, e quantas são um acidente, como foi o caso do que você me contou? É mais proposital do que acidente. É. Porque muitas vezes pela câmera você vê a pessoa assaltando, né? Você já viu? Eu já vi por gravação, né? Nunca foi no teu turno? Já aconteceu. Já aconteceu? Eu acho que eu peguei 2 vezes. É porque a minha linha é mais tranquila, né? É a linha 2. A linha 13 ela já acontece mais, que é a vermelha, né? Ela é mais carregada também. Por que você acha? Olha que interessante isso, né? Porque você acha que é com a região, uma coisa é zona leste, outra coisa é zona não sei o quê, ou então é movimentação de pessoas, você acha que o cara acabou de sair do trabalho, depende do trabalho, sou garçom, tô puto, sei lá, o que tem a ver? Não, é mais pela quantidade mesmo de pessoas. Sempre quando tiver mais pessoas vai acontecer muito mais acidente. coisa. Mas o cara que vai se matar, se eu fosse... merda, eu falei isso. Mas se eu fosse me matar, eu não escolheria um horário que tem muita gente, porque atrapalha muita gente. Mas aí você tem que trabalhar, né? Como assim? Esperar o horário de trabalho. Né? Mas tem uma coisa estatística, fala, cara, a galera que se mata geralmente ali Tem no fim de estatística, semana. a gente percebe assim, fim de ano tem uma lenda de que aumenta. Porque o cara tá sozinho no Natal. Acho que bate uma depressão assim e tal na pessoa. Acaba sendo um pouco pior, né? Quer dizer, então, você está me dizendo então que essas pessoas que dirigem os trens, os operadores de trem, são pessoas que já viram morte aqui, ó, vum. É bem comum. E assim, elas sofrem muito com isso também. Lógico. Né? Porque, enfim, a gente... Na verdade, o termo... Ele não consegue evitar. Porque ele está numa velocidade, está a 80 por hora. Salvo se tiver muito assim na frente, né, ele consiga ver muito no início, aí acontece. Já teve caso do cara parou o trem, inclusive uma das funções do operador de trem é essa, né? Tipo, se ele para o trem quando tem alguma coisa anormal. Sim. Né? Acontece também, de estar muito para frente, ele consegue ver e parar. Agora, se for em cima, o trem não para. Nem pode, né? Porque é uma máxima, é uma energia muito grande o trem. Então, se ele para de súbito, ele vai causar mais acidente do que...
Existe alguma coisa pensada já para evitar esse tipo de situação? Ou é uma constante entre vocês do tipo, puta, cara, não dá pra fazer nada. É igual o cara pular numa ponte e tem uma ponte, não tem o que fazer. O cara pular da ponte, ele vai morrer. A porta de plataforma, que algumas estações é verdade, têm, né? ela minimiza muito. Minimiza muito, né? Porque antigamente era um vãozão e o cara pulava. Caralho, que doido isso, né, cara? A galera... E como é que vocês fazem? Qual que é o procedimento, assim? É isso que eu ia perguntar. Quando alguém cai. Marcão foi lá, pulou. Pum, Pulei, deu merda. Tô todo lá. A primeira coisa que se faz, assim, o operador de trem, ele avisa, né? Porque normalmente é ele que vê, né? Que alguém se projetou a via, né? Então ele para o trem dele, onde ele estiver, independente da situação, e avisa o centro de controle. Aí eu tenho no meu console, a gente tem setores de energização da via. Porque eu não sei se todo mundo sabe, o metrô é elétrico, né? Sim. Então, nem todo mundo sabe que o metrô é elétrico. O metrô de São Paulo é elétrico, né? Em outros lugares, eu acho que deve pilha. ter outras fontes. Né, Muita piada boa. Não, tem bateria, mas não é movida a bateria. Fala Maravilhoso. dele. Cadê meu carregador? Cara, imagina, os cara puto. Ih, rapaz, parou aqui. Parou aqui, tô sem carregador. Tô sem. Não, inclusive a bateria do trem, ela é só para manter a iluminação e para evacuação do trem. Ela não consegue nem ligar a ventilação do trem. Sim. O trem ele funciona com 700 volts, né? Então Uma energia... muito grande, né? Sim, sim. Então a bateria não dá conta. Então a pessoa se projetou na via, o operador de trem ele para, avisa o centro de controle e a gente desenergiza o trecho correspondente. É que o trecho é muito grande, então são, por exemplo, na linha 2 são 3 trechos. Então se, por exemplo, a gente tem uma informação em Trianon, eu vou desenergizar desde Clínicas até Clabin. Que tirou a energia dali. É mais do que um terço, na verdade. Sim. Então eu desenergizo esse trecho. E aí todos os trens que estão nesse trecho, eles perdem energia e não é que eles vão parar na hora, mas ele tem uma certa inércia para o operador parar na plataforma. Quer dizer, ou numa então, se situação o meu segura. trem do nada deu uma paradinha, provavelmente é que alguém morreu aí, pulou. Não, uma paradinha não. Uma paradinha ele vai... pode ser uma regulação da linha, né? Ou um trem parado à frente, etc. Quando cai a ventilação, quando cai a iluminação, etc., é porque a via foi desenergizada. E aí pode ser muita coisa, inclusive uma situação de passageiro na via. Caralho. Ou, mas, por exemplo, se ele entra na passarela para urinar, Sim. e a gente tem essa informação, a gente Vai desenergiza desenergizar. também. Então é um cara morreu ou tá mijando. Pode Ou ser. seja, vai atrasar uma galera porque o filho da mãe quis mijar. Foi lá. mijar, foi mijar. É tipo isso. Caralho, que doido. Você tem alguma história assim que você acha curioso contar aqui? Do tipo, cara, ali foi tenso, o cara pulou e não morreu e alguma merda do tipo. Histórias assim que saem do seu universo comum. Eu lembro que eu não estava no centro de controle, mas quando eu entrei, uma situação que foi bem assim, isso a gente ficou sabendo depois, né? Teve um suicídio, uma tentativa de suicídio triplo, num pacto de morte, e aí, se eu não me engano, eram 3 meninas. Aí uma delas desistiu no último momento, foi por causa dela que a gente ficou sabendo, né, que foi um pacto. Aí as outras 2 vieram a óbito, parece. Menina de... Adolescente, assim. E isso foi uma coisa que eu lembro que quando eu cheguei no metrô foi bem assim, foi bem chocante, né, pra mim, esse tipo de história. E qualquer coisa ligada a isso, a tentativa de suicídio, etc., é bem complicado. Você nunca fica insensível a isso, né? A gente que está lá vendo... Às vezes a gente, enfim, não precisa nem acompanhar tanto pela câmera, né? A câmera a gente acompanha mais em momentos muito específicos, assim. Normalmente a gente está acompanhando o painel, né? E no centro de controle, quando acontece isso, o que a gente faz é isolar esse problema. Então, assim, aconteceu em tal lugar. Eu vou manter o resto funcionando, enquanto a equipe de resgate vai lá e retira a vítima, né? Então, voltando àquilo que você tinha dito. Quando a via é desenergizada, a gente escolhe alguém da estação para coordenar os trabalhos lá. Então, essa pessoa vai ser o nosso contato
Então eu só vou falar com ela, normalmente é só ela que tem o rádio também, né, que a gente fala por rádio, Sim, sim. com os trens ou com quem está na plataforma. E aí uma equipe vai vestir roupas especiais, vai descer com uma prancha, com um colar, né, para poder resgatar essa pessoa, e só depois que a gente vai Entendeu normalizar a que- circulação lá. Mas enquanto isso, todo o resto da linha, usando, por exemplo, essas ligações entre as vias, a gente tenta manter circulando. Então o centro de controle, na verdade, ele não está tão focado lá no resgate, ele está focado no resto da linha. Entendi, mas para cada estação tem uma equipe de hospital, de assim, na Ana Rosa tem uma, na Paraíso tem uma, ou é um cara que tá na Ana Rosa, puta, deu problema no Paraíso, o cara vai correndo para lá, como é que funciona isso? Não, todo metroviário da operação, né, porque o metrô é uma empresa muito grande, Sim, e aí você tem desde a parte de operação, de manutenção. Operação, que eu digo, é estação, segurança e os operadores de trem. sim, Né? Então, todo o pessoal da operação, que é mais ou menos 2/3 do metrô é operação, né? Operação e manutenção. O pessoal da operação, todo mundo tem treinamento. Então, se acontecer alguma coisa, todo mundo é capaz de coordenar um resgate e de descer também a via com Mas os quantos funcionários tem dentro do trem? operando o trem tem um. Tem um. E na plataforma ali tem mais, sei lá. Aí depende da estação. Tem estação que tem mais, tem estação que tem Entendi, menos. entendi. Mas assim, nunca vai ter menos do que 3 pessoas, por exemplo, mesmo num horário muito reduzido. Por exemplo, um assalto, que é uma coisa que deve acontecer com frequência. Quem que cuida disso? O assalto que tinha antigamente, hoje, enfim, não tem assalto à bilheteria. Antigamente tinha bastante. Esse era um problema grande no metrô. Quando pôs a bilheteria blindada, enfim, um ou outro Sim. ladrão, Corajoso. ou desinformado, na Ou verdade, desinformado, mais fácil. tentou, mas aí o bilheteiro, numa situação como essa, ele só pede socorro e fica lá parado, né? Porque Tem que fazer. O cara queria soltar um blindado. E hoje também você tem muito menos dinheiro circulando, né? Antigamente tinha mais, né? Agora você faz Mas compras. eu digo de assalto no vagão, né? Imagino que deve ter muito assalto lá dentro, assim. Ou não também. Não tem tanto não, porque é pela própria lógica do sistema, né? Você acaba se protegendo lá, porque se alguém perceber que roubou, vai fazer um escândalo e as próprias pessoas vão enfim, pegar esse ladrão. Puta, eu achei que tinha assalto pra cacete, Não, cara. Eu não. achei que era muito assalto. Cara, Porque é um lugar onde tem muita gente sentada, com bolsa. O que já aconteceu, isso foi com a minha companheira. Ah, Ela estava no trem e ela estava com a mochila dela e o celular estava naquela redinha que fica do lado da mochila. Tá. Aí ela, enfim, estava lá meio distraída, mas quando ela percebeu, um cara enfiou a mão, pegou o celular dela e saiu correndo. Mas assim, ele esperou abrir, né, a porta e saiu. Foi em Sé, se eu não me engano. Aí ela foi correndo atrás dele, só que o ladrão provavelmente estava iniciando a carreira naquele dia, assim. Ele não conseguiu correr. Ele caiu e, enfim. puta ruim esse ladrão. E aí ela, tipo, chegou nele e falou assim, cara, dá o meu celular. Aí ele, tá aqui o celular. Sim, sim. Ele, não, é que o celular tava lá e tal, e aí eu peguei. Mas caso assim, sei lá, tipo, briga. Deve ter briga. Tipo, o cara do Corinthians e Palmeiras vai pro Puta, jogo. jogo. Porradaria. Porque eu já vi muito isso, né? Porque os caras combinam de se matar no metrô. Vamos lá no metrô. Deve ser uma delícia pra você. Puta, vai ter jogo, os caras vão se matar ali. O cara já faz uma pipoca, né? Com um cervejinho e fala, pau. Quem que cuida disso? Tipo, tem uma polícia ali dentro, de cada estação também. Quando tinha a Porque deve estratégia... ter um cara sozinho com uma arma, chamado Ramírez, desesperado. Arma nada. Não, ninguém usa arma. Ninguém usa no metrô, arma. não. Até por isso, né? É um lugar fechado, então assim, qualquer tiro vai ricochetear. Então é por você isso. não tem controle sobre o que você está fazendo, né? Sim. Enfim, com uma arma, né? Antes, quando tinha estratégia de futebol, normalmente a segurança ela tinha um efetivo maior, colocava essa torcida num carro específico. O carro é o que o pessoal chama de vagão, né? Uhum. Cada trem tem 6 carros. Então colocava esse pessoal lá e ia acompanhando. E normalmente o que o pessoal fazia era só tipo bagunça mesmo, assim. Que é aquela lógica de massa, né?
Quando os torcedores estão sozinhos, normalmente eles são mais tranquilos. Qual que é a coisa que mais incomoda vocês, assim, que dá mais medo nessa história? Tipo, torcida, vocês têm Na verdade, assim, bebida por causa de horário, manifestação, o que normalmente têm é medo? o que a gente chama de adensamento. Então, muita gente numa determinada situação é sempre problemático pra gente. Então, hoje o metrô, ele até, pensando um pouco nessa questão, adensamento que eu digo na plataforma, né? Então, se a gente vê uma plataforma muito cheia, isso é normalmente a gente age para esvaziar essa plataforma. Então, tem estratégia de trem vazio, né, que você manda direto para uma plataforma. Então, isso é muito problemático. Então, você vê o pessoal assim meio que se empurrando, isso gera uma tensão grande no centro de controle. Tá. Agora, por exemplo, torcida é sempre complicado, mas já é pensado, né? Então, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, para onde que o trem vai, que horas que ele vai passar. Você sabe que ele vai sair de, sei lá, de Penha, aí vai em Sé, aí Sé vão tirar e vão colocar num outro trem, esse pessoal vai até Paraíso e depois vai chegar em Clínicas. Normalmente a ida é mais complicado. A volta já é mais disperso, então não é tão problemático. Entendi. Empurra. Isso mata, você já teve acidente, assim, tipo, na Sé? Porque a Sé é uma loucura. Uma vez eu fui pegar metrô na Sé, cara, eu levei 3 rodadas de trem pra pegar e conseguir entrar, porque é muita gente, cara. Esse empurra já gerou muito acidente. Normalmente o pessoal, assim, de cair na via, não. Porque o pessoal meio que sabe um limite até que você pode empurrar, né? Às vezes, para entrar no trem, acontecia de alguém torcer o tornozelo, esse tipo de coisa, assim, né? Mas era mais na hora de entrar no trem, né? Aí também, quando fecha, o pessoal costuma recuar, assim. Tem meio que uma cultura do passageiro do metrô também, assim. Ele não se coloca tão em risco, assim, normalmente. Como assim, ele já criou um anticorpo sobre o... Ele já sabe meio como é que funciona. Então, assim, ó, o trem fechou a porta, não adianta você ficar empurrando. Então, o cara para e ele, às vezes, até dá uma recuadinha, assim, pra abrir espaço. Caralho. A cultura é que tu só anda de carro, não tá ligado? Não, uma cultura. Sabe qual é a cultura do trem? Na Sé? Põe os braços pra cá e deixa a galera te levar, mano. E mochila na frente. Hein? Mochila na frente, a galera vai te Mochila na levando. frente, Quando você vê, você tá morando na Praça da Árvore. Eu tenho uma questão. Agora mora aqui. Eu tenho uma questão que tu vai me apoiar. Vai. Por que metrô não tem vagão pra nós levar os dog? Você pode levar o cachorro pequeno, né? Dentro pai de Vai aqui na coleira? dentro de um cesto você pode levar em alguns horários. Pois, Agora, eu nem tava sabendo disso. Aí, tá. tem um horário fora de pico, você pode usar. 3 da manhã você pode levar o cachorro. Você vai Se a- Só 3 da manhã pra passear com o cachorro. O cão-guia você sempre pode, né? Quem É só ele cego fingir tem que é cego, cão-guia. caralho. Bulldog Jogo do Vasco, põe um... Pega um cachorro. É verdade, então você tem um horário então que você pode levar cachorro pra Dentro de um cesto até um determinado tamanho. Aí você pode. Não, Uber dá. Meu cachorro dá. Dá pra botar no teu cestinho. Não dá pra levar, mas ele não quer andar. Meu cachorro é muito babaca. Bota Não no quer teu andar de filho. metrô. Eu não sabia disso. Você fazer uma pergunta, você me atrapalhou. Mas só para complementar isso, Obrigado, é uma que eu coisa vou pensar. interessante também é assim, o metrô ele é muito aberto à sugestão. Então a pessoa pode mandar lá uma sugestão Vocês não pro leem? metrô, olha, Ninguém não. Duvido se eu Você mandar não pra lê, vocês. você não lê. Galera, eu tenho um dog. Você quer tão Chá, você não lê. Não vem com essa não, pessoal, Fernando. Você quer pagar de legal, tá? Mas você não lê. Eu não Você é um cara leria. legal. a Puta gente cara lê, legal, mas você lê não lê. e responde. Nem fudendo. O que você já leu de coisas mais absurdas nesse saque do metrô? Ah, isso deve Meu, ser eu tava, assim, a gente não recebe tudo porque tem um pessoal do atendimento, né, que vai para eles e tal. Mas assim, eu tava dando treinamento para um colega meu no console que a gente tem de comunicação, que a gente chama. Então, o SMS, ele vai tanto para segurança quanto para a gente, que normalmente é o que mais tem é SMS, né? Sim. O aplicativo é menos, e, enfim, Twitter também não tem tanto. E aí eu tava dando, a gente chama de PO, né, prática operacional pro meu colega de como que funciona esse console. E aí falando, olha, o Twitter você responde assim, o Conecta de outro jeito e tal, e o SMS. E aí falei, ó, fica aí que eu tava em outro console também e daqui a pouco eu volto. Aí deu um pouco, ele chega pra mim, tipo, uma meia hora depois, assim, Correia, né? Meu nome no metrô é Correia, né? Ô Correia, dá uma olhada aqui. Aí, beleza, eu fui lá. Aí era um negócio mais ou menos assim, tipo, um monte de elogio, vocês são tudo filho de uma pessoa elogiosa, e não sei o que e tal, e melhora isso. Aí eu, tá,
E ele tava indignado, assim, com isso. Tipo, pô, olha que absurdo, o cara escreveu esse monte de coisa e tal. Tá, mas... Beleza, isso é ruim, é desagradável. Correio não conhece o Twitter, eu acho. Eu não tenho. É. Aí é desagradável, mas assim, tipo, afinal, o que ele tá pedindo? E na verdade ele não tava pedindo nada, ele só tava xingando e dizendo que tava muito ruim o serviço. Aí eu falei, olha, então manda uma mensagem para ele perguntando assim, enfim, se é um problema de lotação, se que é porque tá demorando, etc, etc. Aí ele mandou essa mensagem e o cara xingou ele de novo com um monte de coisa. Mas dizendo que tava muito quente. Tava muito quente um carro. E eu falei, tá, então responde para ele perguntando qual é o trem, qual é o carro. Porque assim, não tem que saber. E aí ele respondeu de novo e o cara xingou ele de novo. Aí a gente conversou com o nosso supervisor e falou, olha, a gente tentou saber o que estava acontecendo e o cara não disse qual era o carro que estava com problema. Ele só queria xingar, é um hater do metrô. Ele só queria desabafar, exatamente. Qual que é a temperatura média de um vagão ali? Eu acho que ela tá em torno de 22, assim, é o que deveria ficar, 22. Cara, você 22. tá respondendo uma pergunta que assim, casais, qual que é o problema do casamento? O problema do casamento pra mim tá no ar-condicionado. A mulher quer uma temperatura, o homem quer outra. Então acho que tá estipulado. Quem foi que tomou essa decisão? Foi um homem ou foi uma mulher? Ah, não sei. Então isso muda muito. Deveria saber. Né? Porque aí fica o machismo, né? Que aí Foi um fica homem que tomou a decisão e a mulher que quer 21. Pois é. Entendeu? O que a gente costuma se preocupar com ar-condicionado é assim, se a pessoa diz que está quente, isso é um problema muito mais grave do que se a pessoa diz que está frio. Uhum. Porque o quente é realmente o equipamento não está funcionando. E se está muito frio, normalmente é uma percepção pessoal da pessoa. Olha lá. E o frio significa que bom saber que compramos o melhor equipamento. É verdade. Exatamente, Ele tá funcionando. O equipamento está funcionando. É verdade, é verdade. Já É precisa verdade. botar um casaco. É bacana. Qual que é o pior horário que você falou? Para pegar metrô, assim, que você fala, cara, esse horário é complicadíssimo, assim, é horário de pico mesmo. Eu pico, mas que normalmente das 6 às 8, né, de manhã. E à tarde também vai ser algo próximo disso, das 5 às 8, né? Porque à tarde tem uma característica diferente da manhã, que é assim, por mais que sejam as mesmas pessoas que vão e as mesmas pessoas que voltam, normalmente quando você está de manhã, você precisa chegar no horário, Sim. no trabalho. Então a pessoa ela quer entrar de qualquer jeito no trem, ela está atrasada, então gera mais transtorno, né? Quando está voltando, a pessoa já ganha o dia. Sim. Então o metrô está lotado, eu vou ficar de boa aqui. Vocês têm achados perdidos dentro do metrô? Tem. O que vocês já acharam que vocês falaram, caralho, por que ele tá levando uma bola de boliche? Sabe umas coisas assim? Sim. Não, tem uns negócios bem estranhos, assim. Por exemplo... Primeiro, qual é a coisa que mais perdem? Isso é documento, né? Documento. A pessoa perde documento pra caramba. Pô, porque o cara fica cartão. 5 documentos? Não é possível. Documento eu não perderia. Perderia a carteira, não documento. Pois é. Ah. E aí, então, e tem tanto as coisas que você perde normalmente, sei lá, na estação, ou que você nem viu que perdeu, e Um casaco. em cima do trem, Em cima do trem? do banco. Imagina. Ah, tá. Cara, Do trem, não. Deixa eu só botar aqui. vou botar meu sanduíche de atum enquanto eu leio? E às vezes perdem também dentro do vão do banco. Isso daí é mais problemático, quando perde. E aí pode ser até um celular que a pessoa perde lá. Sim, sim. Mas Mas- são as coisas mais bizarras, velho. Então, tem... A pessoa já perdeu uma prótese de perna. Olha, fez falta. Isso fez falta. Ele só percebeu quando chegou. Porra, fui coçar o calcanhar e não tava. Eu que nunca tá faltando entendi alguma isso. coisa? Será que tá na onde? Cadeira de roda também, que só deve ter sido um milagre, É né? milagre, mano, mas o trem é milagroso. Nossa, que beleza, hein? Porque perdeu prótese e cadeira de... Será que são pessoas que desistiram? Falaram, mano, Ou são pessoas que fazem apostas muito perigosas, né? Exatamente. Do tipo, apostar. prótese... Ah, fala, Dentadura perderam também, fantasia de carnaval, o pessoal esquece. O que tinha? Não, uma prótese é maravilhosa. Prótese é um... Não, porque prótese é uma... Ó, a pessoa ela vai se... Prótese, dentadura e cadeira de roda tá no mesmo segmento pra mim. Sim, a pessoa tá se desmontando. É a pessoa que tá se desmontando. Ela tirou a prótese, ficou com a cadeira de roda, perdeu a cadeira de roda. E vira o super-homem. Exatamente.
Óculos, né, também. Aí Não, eu óculos imagino não. que seja óculos de leitura, né? Porque, Não, lente, olho. Só você falar, o cara perdeu um olho uma vez no metrô. cara, guarda-chuva também, mas guarda-chuva a Não, gente... mas guarda-chuva é pra né, perder. não é pra perder. Eles fazem pra perder. Existe pra perder. Tem o ambulante fica justamente no acesso, né? Pegando os guarda-chuvas, na verdade, o cara que mais vende guarda-chuva é o cara que mais sabe dessa possibilidade, porque ele pega os guarda-chuvas. Ele, a É uma mercadoria vem de máfia. graça, né? É uma máfia. Ele Ele só pega, ele só. Ele nunca comprou um guarda-chuva. Ele repassa. Ele pega aqui, é tipo bombom de banana, ele vai passando de caixa pra caixa. Aí, guarda-chuva é fácil de vender. Imagina vender a cadeira de roda. Aí já é mais difícil. Ah, é mais Então ele difícil. pega Daqui a pouco, no guarda-chuva. metrô vai ter ambulante de prótese. De prótese. Só tem 3 próteses. Ó, prótese. Quero 2 aqui. Perna de 1,60. Não, e mesmo porque, assim, o metrô, ele, se você precisar de uma cadeira, ele oferece pra você. Não pra você levar, né? Ah, claro, claro. Mas assim, se você... O metrô, ele é delimitado pela... Se você reparar em qualquer acesso do metrô, tem uma faixa branca na calçada. Então, a partir do momento que você está na faixa branca, por um acordo que o metrô, que a estatal tem com a prefeitura, aquilo lá era do metrô. Entendi. Então, o metrô que vai cuidar. Então, a pessoa, se está dentro da faixa passa mal, o metrô vai acionar todos os recursos para atender essa pessoa. Inclusive, se ela estiver tendo um filho, Filha do metrô. o pessoal é treinado para fazer parto. Não, no caso, né? Por isso que é Ana Rosa o nome da estação. E normalmente eles dão nome para as crianças, né? Conceição, tem bastante. Mentira! Isso é do caralho! Acontece. Peraí, quantos partos já teve no metrô? Eu não sei quantos, mas assim, é algo que acontece, pelo menos a cada 6 meses a gente fica sabendo de um, assim. Cara, o metrô, olha que maravilhoso. Não, o metrô é a vida. Porque, tipo, morre gente a cada 15, a cada 6 meses nasce alguém, e geralmente o nome dessas pessoas que nasceram é o nome da estação. O pessoal homenageia, né? Ou às vezes quem costuma fazer é a segurança, né? Porque como é um negócio mais demorado e tal, chama-se a segurança para fazer isso, né? Não é, enfim, muito rápido, né? E aí dá o nome da segurança que fez o... Porque ou do dependendo, segurança, dependendo da estação, Não dá, né, mano? Não dá, nasceu né? o Trianon. Muito ruim. Né? Complicado. Muito ruim. Complicado. Qual vai ser o nome? Onde é que a gente tá? A gente tá em Brigadeiro, puta, não vai ficar legal. Na hora a mulher já fala, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Exatamente. Pera aí, mas vamos ver. Qual é o seu nome? É mesmo, é? E qual o nome mais que você já viu, assim, homenageado? Conceição? Conceição e... Ana Rosa tem também. Deixa eu ver. Mariana, né? Vila Mariana. Caralho, exatamente. Cara, é muito legal que deve ter gente que... Marechal Teodoro. Marechal Deodoro. Menina é Marechal. Nasceu Marechal Deodoro. Muito bom. Muito foda, cara. Não, é muito bom que deve ter gente assim, cara, que... Não é possível, cara. Porque a pessoa tava indo pro hospital pra parir, é isso, por isso que nasce. Ou ela quer simplesmente ter um motivo pra botar o nome de Mariana. Ela fica ali, puta, não vai nascer. É difícil possível. dizer, né, da motivação, assim, mas suponho que tenha de tudo, assim, desde pessoas que não deu tempo de chegar no, Isso é no maravilhoso, hospital. cara. Isso é muito legal. É porque é uma cidade dentro da cidade, né? O metrô é uma cidade dentro da cidade, né? Acontece tudo Porra, lá. legal. Gostou mesmo? ou tá Porra. zoando? Não, tô zoando você. Você tava falando que tem uns caras que são os metrolinos, né? Que são pessoas apaixonadas por metrô. Sim. Que? Tem pessoas apaixonadas por metrô. Como é que é isso? Então, são, enfim, passageiros, né? E eles gostam... As pessoas gostam do metrô, né? Isso você vê, assim, é muito comum. Eu já operei trem algumas vezes quando eu era supervisor e você ouve os operadores de trem contando, né? Então, É o objetivo do cara do trem pro metrô. O metrô é tipo o Flamengo do 2021 e o trem seria o Botafogo. o trem dias da CPTM? Não, digo trem assim, o cara que opera... CPTM. Não Não tem uma sei, coisa tipo, assim, fui pra série A, porra, metrô, agora tem ar. Não, eu também não sei como que funciona muito a parte de carreiras, se eles ganham mais ou menos. Eu prefiro não... Porque vai que eu descubro que ganha menos. É né? verdade, então, Ganha mais. É, melhor. assunto melhor. polêmico. Eu não procuro, assim. Suicídio, a gente fala, agora o salário... Não, e é engraçado, porque assim, são empresas bem separadas. Sim, sim. Né? Inclusive, a CPTM é uma empresa bem separada. Por mais que tenha essas conexões, elas têm toda uma cultura deles Matou. e é um funcionário de lá. Assim como a linha 4 é uma outra coisa e a linha 5 também. Não né? entendi. São empresas bem Mas o que a gente diferentes. tava falando? Dos caras que gostam de metrô. Ah, os caras do do Metrolino. metrô. É. Não, e tem gente que... Enfim, o metrô tem um programa de visitas, né? Então todo mundo pode se inscrever, vai conhecer o centro de controle lá. Normalmente,
mesmo antes da pandemia, o pessoal não descia onde é o centro de controle, né? Por questões, enfim, de segurança, etc. Mas tem um aquário, né? Aquele vidraçado, assim, onde o pessoal vê o que está acontecendo lá e um pessoal dá as explicações, né? De como que funciona o painel, a nossa IHM, etc. A segurança que está lá agora também. E, então tem muita gente que visita e que coleciona histórias sobre o metrô, sobre informações sobre o metrô. Tem cara que conhece muito de trens que, assim, eu precisava dar uma olhada no manual do trem para saber exatamente aquela informação. E a pessoa tem miniatura, faz mockup. Você falou trem. que você, quando vai pra cidade, você frequenta os metrôs e tal, pra entender. Tem algum metrô, você tem um top 3, você fala, nossa, gente, vocês têm que conhecer a estação tal da não sei onde. Então, assim, vai do critério que você usa. Uhum. Por exemplo, o metrô de São Paulo, de longe, a questão da limpeza dele é Uma das a melhores. melhor. Puta, É. isso é É verdade. porque De de Nova, eu longe, fui pra assim. Nova York, preciso falar Nova disso. York é horrível. O Nova York metrô, nossa, mano, você pega rato, é meio Ah, pesado. você vê cocô humano. Eu vi, juro, não tô brincando. Vi cocô humano. Ah, mas no é metrô que você de que Nova York. cagou também. Não, mas aí também não é O cara uma questão. cagou? Eu tô vendo um querendo cocô falar, porra. O cara vai só pra prejudicar. O negócio legal do metrô de São Paulo é atendimento também. Então, por exemplo, em outros metrôs, sei lá, você está com um exame, tipo um papel na mão qualquer, assim, documento na sua mão. Aí o trem chegou e espalhou o papel e caiu na via. O metrô de São Paulo ele tem todo um esquema para retirar esse objeto que cai lá da via para te devolver. E pode ser tanto coisa visível assim, tipo papel. Como assim pra te devolver? Pedir um papel, o cara vai lá, pega o papel e te devolve? Sim, você entra em contato com alguém da estação. Ah, tá. É. Às vezes eu tô querendo jogar fora um negócio, cara, com licença, senhor, tá aqui. Porra, eu ia ficar puto. Também, né? Não, mas eu ia ficar puto, velho. Quero dar um migué aqui. Mas é legal, do tipo, teu RGzinho caiu lá, o cara te ajudar. Não, mas é maravilhoso, comi um risório, soltei aqui, para lá pro senhor, tá aqui. Eu ia ficar puto. Eu dei uma limpada e botei assim. O que aconteceu muito agora, antigamente não acontecia, era esses fones Bluetooth. Cara, isso cai direto lá. Porque antigamente era o fio, né? Então. Sim, aí o cara não tá caía, né? descendo e cai, ó, que louco. Então vamos lá, quais são os metrôs que você falou? São Paulo pra você é o melhor metrô. Limpeza e atendimento, o metrô de São Paulo é muito bom. Qual que é o melhor pra dar um rachão, assim? Que você fala, esse é rápido, hein? Uhul! Rápido assim, quanto mais ramificado, mais rápido, né? Porque aí você tem muitas opções, né? Então Paris é um metrô que você consegue fazer. Paris é um pauzão, né? Londres também não, eu tô enganado. Londres eu não conheço, mas é bem grande também. É, bem Londres. ramificado lá. É. Parece que é a cidade que integra melhor assim tudo, porque o ideal não é você só ter um tipo de transporte, né? O ideal é você ter vários tipos de transporte numa cidade. Sim, pra integrar. E assim, por exemplo, o metrô, por mais que ele seja... O metrô transporta muita gente, mas ele não consegue chegar em qualquer lugar, Sim, né? Então, normalmente o ônibus faz esse trabalho, né, de capilaridade. sim. Então, Lyon, na França, é uma cidade que integra bem. O ônibus, o metrô, o trem. Quais são as novidades dos metrôs? Tem uma parada assim que vocês vão ter, a Expo Metrô 2025, vai ser em Milão, que vocês acompanham as paradas e falam, cara, porra, acabaram de lançar um dispositivo em Tóquio que vocês falam, mano, precisa ter isso no Brasil. Sempre tem um intercâmbio entre os metrôs. Ele tem uma associação que chama Comet, que aí junta, não todos os metrôs, mas pelo menos os maiores estão lá. Tá. E aí tá sempre em contato um com o outro para trocar algumas informações. Mas eu não sei de uma... Provavelmente tem uma feira, mas aí eu já não sei te Mas não tem dizer, tipo, você fala, assim. caraca, mano, curiosidade sobre metrôs do mundo, você fala. Em Lyon tem isso, em outro tem a cadeira ao cochoar. Tem um lugar que é, na Noruega, porra, eles colocam fogo na pessoa. Moscou tem as estações mais bonitas, né? Eu não conheço, mas assim, o que eu vi de pessoal me contarem de imagens, tem umas estações muito bem trabalhadas em Moscou. Em São Paulo, qual que é a estação mais bonita que você acha? Eu gosto de Sumaré, eu acho uma estação bem legal. Sumaré porque tem uns negócios das artes. ela é Sumaré elevada bonito, e tal. Sumaré é bonito. Sumaré é bonito. Agora, pra finalizar, você tem alguma pergunta? Tenho uma questão, sabe o que é? Ah, Acabou ali, o cara chegou no ponto final do metrô, certo? rezinha. Michael É? Jackson. Não. Porra, lógico que não. Ué, eu não né, sei, mano? É cara. burrão, velho. mas Lógico você que também, não. às Ele vezes. falou que usa ré em ocasiões específicas. Então, Zé. mas quando Ele tem- dá voltinha e volta Porra, por mas aqui. tu já viu um caminhão, trucão, voltona, velho? Como é que é esse negócio? O trem, ele tem duas cabines, Fala dele. né? Que aí depende de onde você tá. Por exemplo, se você tá na 3, chama de cabine oeste ou cabine leste. Na linha 2 também, e na linha 1 é norte-sul.
Então sempre tem duas. Quando você chega no final, por exemplo, em Tucuruvi, aí você tem um outro operador de trem que já está aguardando o trem lá. Aí ele entra nessa cabine, o operador que está na cabine que chegou desce. E aí você tem essa troca. Então você tem É as tipo um duas- marido que sabe fazer baliza. É um prático. É um prático. Um prático de navio. É que assim, o alinhamento da rota, né, de você sair, por exemplo, da plataforma de Tucuruvi na avião 1, para alinhar para 2 é o centro de controle automaticamente que faz. Então ele... lembra do pica-pau? Lembro. Que o pessoal manivelava para poder movimentar o trilho? É isso, só que isso é computadorizado, feito por máquina, etc. Ah, Zé. Aí, E aí ó. ele O volta. trilhinho então mexe, não o trem. É. O trilhinho faz... Olha que louco, a gente tem isso no Brasil, mano. Que doideira. Daí ele vai pra outra linha e tal. É, ou ele vai voltar. para outra via, né? Aí o trem parte, chega na outra via e aí segue viagem. E aí depois ele volta pro outro trem para poder chegar. Então ele fica fazendo esse movimento de vai e vem o dia inteiro. Muito burra essa pergunta. Claro que não, velho. Um monte de sabia gente não disso. sabia. Ó, a galera comenta aí. Um monte de gente não Galera sabia. quer que você saia. A galera quer. Tá, a galera Você tá muito Eu vou pegar chatão. teu lugar, você vai se ligar. Isso você pode fazer lá manivelando também numa situação de emergência. Sim. Ou você pode fazer com um clique, que é o que eu faço. Ó, você me falou que tem a cada quinzena tem suicídio, geralmente, a cada 6 meses tem parto. E quantas vezes a pessoa faz sinal pro metrô, você acha? É diário? Estações onde tem uma característica mais turística, tipo Consolação, isso acontece muito. Assim. O pessoal acena bastante. Acena bastante. Agora é lugar onde assim, normalmente é o pessoal que entra, que já é de São Paulo Sim, e sim. tal, aí o pessoal não faz tanto isso. O trem tem buzina? Tem. Essa é a pergunta. Ah, essa eu já ouvi. Tem. Mas o pessoal que mora em Piracicaba não Não ouviu. sabe, é. Ele tem buzina? E como é que... Faça o som da buzina, por favor. Não, e pra que Cara, funciona, né? ela é muito mais alta do que uma buzina de carro. Ah. Não é tanto quanto uma de barco, né? Porque, enfim, Sim. de barco é um espaço muito mais aberto. Só que ela, como é tudo normalmente é fechado, então ela reverbera bastante. Então o operador de trem ele vai acionar a buzina quando ele precisa. Mas ele seria como? Seria bem, bom... Não Tipo quer. isso. Ah, tipo, ele não quer fazer. Não, é que na verdade eu não vou saber fazer mesmo. Mas ia ser muito Mas interessante ela ver é- você fazendo a buzina. É que o pessoal ele não. Sabe, o totozinho que você dá na buzina, tipo agradecer, Pepe. não faz porque é muito forte, cara. O pessoal não faz isso. Não tem- mas ia ser maravilhoso. Porque você tá vindo pra cá, outro tá vindo pra cá. Ah, Douglas! Sinal de luz, né? Tem um contato entre eles? Não, Solta. normalmente não, assim, mas dá pra dar sinal de luz com o trem, dá pra dar. E pra que usa a buzinar, buzina? Pra alertar, por exemplo, a pessoa que tá pra frente da faixa amarela. Entendi. Dá um puta susto, né? Pô, o cara cai. Cara, É assim que acontece as o cara mortes. cai, o cara sai, tá ligado? Não tem alternativa. O pessoal toma um susto, bicho, é muito alto. Porra. Fala aí, Índio. Você tinha... Tem muito lance de casal namorando no trem. Ah! Lógico. Puta pergunta que a gente não fez. Famoso horário da madrugada. Não, Ou no no hotel trem. viário. No trem não tem tanto, ou pelo menos a gente não fica vendo. Agora, nas estações acontece. O pau pega. Acontece bastante. Peraí. Você está me falando que tem parto acontecendo? Às vezes É demora a segunda tanto a vida, né? viagem que foram os 9 meses que o cara pegou lá no Tucuruvi, com o paraíso nasce. Não assim, verdade seja dita, não exatamente na fabricação do próximo parto. Mas assim, namorando, Fernando, beijando. você nunca tem- entrou no tem- X-Vídeos e botou metrô? Tu já fez isso, Fernando? Não, cara, não Fernando, fiz. faz não isso pra te fiz. ver. Vai se Eu vou apavorar fazer com a tua agora profissão. pra ver o que Faz com ele, acontece. faz com ele. Peraí, me dá o celular aí. Deixa eu ver vai. o que tem. Deve ter um pessoal que o Fernando vai falar, esse daqui é Ana Rosa, esse daqui é Vila Mariana. Traz aqui pra mim. Eu quero ver. Mas a galera transa assim no metrô? Existe alguma coisa assim? Você já ouviu falar? A galera tá sabendo? Como é que é? Não, então transar não, mas assim, se dá amasso tem. Isso daí, na verdade, a gente, é claro, você vai mandar o segurança ir lá e falar assim, ó, meu, não pode e tal. Não né? pode. Segurança deve estar Mas- triste falando. Mas isso é um negócio legal pra gente, porque significa que é um lugar seguro, né? Que as pessoas, elas se dão ao luxo de ficar tranquilas lá e tal, porque Puta, tem pra sabe que não vai caralho. acontecer nada. Coisa pra caralho. Porra. Irmão, botei metrô aqui que apareceu. Porra. Complicado, viu? Tá aqui, ó. Bianca Naldi. Parabéns, Bianca. A Bianca... Transando aqui no metrô. Aqui, ó.
Não Ih, tem cara, nenhuma mas acho que no hashtag México é mais, centro de viu? controle, não. No México tá bombando, velho. Galera tá mais seguro lá, eu acho. Tá, mas- Agora o que tá muito em alta aqui é a mulher abrindo a perna. Pro cara filmar. No metrô. Muito em alta, no metrô. O Cara, cara. já aconteceu uma vez é muito comum fazerem ensaios fotográficos clandestinos no metrô. Porque, enfim, não pode, né? Nunca vai ser oficial. Aí é aquele esquema de, tipo, usar o sobretudo, Aham. aí a mulher tira rápido, alguém bate foto, porque você não pode tirar foto no metrô sem autorização com tripé, né? Isso você precisa de autorização. Agora, tirar foto com celular, etc., enfim, Sim. Tira, né? ou câmera, mesmo câmera profissional, mas sem tripé, tudo bem. Mas, enfim, não pode ficar pelado por questões Sim. que você não pode ficar pelado Sim, em qualquer sim. lugar. No caso. Mas eu vou falar pra você, galera. Mas que tentam fazer, abre, fecha, depois. O operador de trem que avisa a gente, né? A gente fala pra estação, ó, dá uma conversada lá, né, com o pessoal. Como é que pro músico? O músico quer tocar no metrô? Ele tem que pedir Isso, autorização bela pergunta. também? Por exemplo, eu tenho Tem minha que- banda, eu quero tocar no é metrô. O clandestino, GG quer né? tocar lá no metrô, ele chamou você só pra isso. Como é que faz? Eu quero ter uma banda, quero tocar no metrô. Por 4 milhões de pessoas? Você tem que pedir autorização pro metrô. O pessoal que normalmente... E nunca é em trem, né? Quem toca em trem é clandestino. Também é clandestino? É. Os caras que faz rap? Os Hare Krishna também? É. Porque esses aí também... Porra, Tá de os... sacanagem, né? Não, tem cara que prega, né? Vai levar errado. errado. Tem a banda do metrô, né, que toca pra ajudar no negócio do fluxo de pessoas, né? É. Tem esse negócio A banda também. dos seguranças do metrô, né? É. É Eles maravilhoso, têm- os caras Da hora. tocam. Então, normalmente Eu eles nunca tocam fui. na plataforma, né? Sim, na não plataforma, dentro. desculpa, no mezanino e tal. E aí é programado, etc. Eles Dentro tocam bem do pra caramba. trem não pode. Não Se pode. tem um cara lendo, porque Moisés! Esse cara não é contratado pelo Ele metrô. não poderia estar lá. Ele não poderia estar lá. Não pregando. É. Não pregando, também não vendendo bala, Não, todo o também não. comércio ali é ilegal. Pedinte, né? Não pode. Coisas que não pode ter no metrô. Vamos lá. Música. Se tem ali é porque é clandestino. No trem. Em alguns lugares das estações, com autorização pode. No trem não pode. Não pode. Então não pode músico, não pode pedinte, não pode vendedor ambulante, não pode pregador. Deixa eu ver o que mais que o pessoal... Não pode segurar a porta. Não pode. Sobretudo não pode segurar a Essa é porta. uma pergunta, o quanto segurar a porta atrapalha? Porque É, eu no Rio perguntei é isso aí. normal, mas no Rio demora 20 minutos pra chegar ao próximo. Irmão, no Rio assédio é normal. Tiro é normal. Verdade. Isso atrapalha muito a Atrapalha sua vida, muito. o cara segurar? Muito. Não somente porque você atrasa o sistema, né? Porque assim, é tudo muito... A gente trabalha com segundos no centro de controle. Então, o intervalo de trens eu não conto nem por minuto, eu conto por segundo. O tempo de plataforma é por segundo e etc. Então, normalmente, quando você segura a porta, você vai criando um efeito cascata. Sim. Então, em outros trens que estão vindo atrás, você dá problema. E o da frente também, porque o sistema vai segurar o trem da frente, porque ele não quer que abra um buraco muito grande entre os trens. E não somente dá esse problema, como ele gera um problema na própria porta, né, no equipamento. Então, provavelmente, esse trem, com o tempo, o desgaste vai gerar uma falha e eu vou ter que recolher esse trem. Mas em São Paulo, esse sistema, a porta aberta, o trem sai ou ele segura até todos estarem fechados? Segura até todos estarem fechados. A pergunta é... Caralho, ele acabou de falar que no Rio vai de porta Ele aberta. falou, Não, mas São eu não Paulo falei não é, isso. velho. Falou. Você falou. Falou. Os caras ficam tão putos agora. Porque não é assim. Não é bagunça, Não é. irmão. Vai aberto, peraí que eu seguro. Não, você falou que você é. é porque o Rio é bagunça, mano. Você tá aí. A galera nasceu lá e não é assim, não, Valeu, velho. tamo junto, segurei pra tu. É, babaca pra caralho. Meu velho, desculpa. Assim, trabalho com bando de animal. Alguém tem uma pergunta interessante? Uma pergunta feminina, Bia? É verdade que se toma choque, se cair ali no vão? Ah, Bia com pergunta suicida. Na via, você diz. Falam que se você cai ali, só de cair, você encostar ali, você já vai tomar um choque. É muito já bom que vai o nosso morrer. superchat é com a própria equipe. É mó da hora. Não ganhou R$1 nessa porra. Não, cair não, né? Só pra repetir, a Bia perguntou se dá choque. Por exemplo, vou pisar aqui, ali no trilho. Não. No trilho de rolamento você não toma choque. O terceiro trilho, então você tem os dois trilhos de rolamento, que é onde o trem, enfim, rola, né? Rola. Por isso que é o trilho de rolamento. Mas ele coleta a energia num trilho que, se você olhar da plataforma, ele tá passando tipo em pé, assim. Então o trilho tá aqui, ele tá aqui do lado, assim.
Aí o trem coleta a energia de lá. Mas é lá que onde você vai tomar choque. Viu? Ali no onde é pra, se quiser deitar... Sem querer, pessoal. Não, tá Então, errado, gente. a Não- gente vai não considerar recomendamos. sempre que, tipo, tá em risco. Tanto Sim. na passarela, se você tá na passarela no túnel, Não passa a já porra do amar- já é Não risco. passa a faixa amarela, Bia. Ok, o que é passarela, cara? A passarela é como se fosse uma continuação da plataforma, Não, a galera é só que muito dentro do ruim. túnel. É da hora que ele responde. É lá. Porra, Ele velho. é gente boa pra caralho. Mas também, ele Mas parece depois que... dessa pergunta aí, acho que... Coitado do GG. O GG tá levantando o braço desde a hora que eu falei do metrô. E o GG anda muito... E o GG anda muito de trem, Bia. Ele vai perguntar, "Ô, consegue um desconto?" É isso a pergunta do GG. Não, vou fazer uma pergunta legal. Você é o responsável pelo metrô que passa vazio pela multidão no horário de pico, assim, que fica todo mundo... Puta, a gente fica... Melhor pergunta foi a do GG. Tá ligado? Você faz sacanagem. Olha lá, olha lá. Tavares, vamos mandar. Olha lá, galera puta. Ah, Olha lá, lá, galera lá, puta. lá, não tem dinheiro pra comprar Então. um carro e vem aqui, tá ligado? A gente é entre aspas, né? Porque assim, Eu fico puto com esse trem. eu vou dividir a Cuba. A gente fica puto que a gente fica esperando o trem passar e rapidão, né? Você fala, caralho. Você tem trens que a gente chama de estratégia, né? Então, eles realmente passam vazio para prestar serviço numa estação um pouco mais à frente, onde a situação está pior do que a sua. Então tem isso. É. Isso agora na pandemia está acontecendo menos, mas era todo dia, durante o dia útil, acontecia. Com não tanta frequência, mas assim, às vezes por exemplo, eu estou com todos os meus trens completos. Porque eu tenho um número certinho de trens que eu preciso trabalhar. Então, beleza, o trem tá rodando tudo, regulado, etc. Aí no pátio, que é onde faz a manutenção do trem, a limpeza, etc., o operador, um colega meu, diz, olha, eu tô com um trem aqui, ok, de comercial, tipo limpo, beleza. Aí eu, tudo bem, então me manda esse trem, que eu vou deixar ele estacionado num ponto certinho aqui. Se eu tiver problema com outro trem, eu tiro esse outro trem e já coloco esse. Porque assim, como o pátio normalmente ele está numa ponta, né? Então, digamos que tenha problema num trem que está aqui. Se eu não conseguir colocar um trem nesse lugar, eu vou ter que atrasar um monte de trem para colocar um trem num outro lugar. Entendi. Aí você vai fazendo uma logística pra resolver, GG. Então, às vezes, vai passar um trem vazio, num horário assim, meio nada a ver, é porque eu estou mandando esse trem para um estacionamento na via. Mas mas a galera assim- fica... Mas esse é o momento que a galera te xinga. Fica mais bolado. É. Né? Você não percebeu que às vezes você vai dormir meio com uma energia pesada? É o dia que você soltou o trem. É nóis, te mandando. Peraí, o índio tá cheio de dúvida. Não, é Bia. Chega, né, mano? Porra. O que normalmente acontece, assim, esse trem vazio, Por favor, ele vai atrás de outro. Então, assim, quando prestou serviço, ele está aguardando. Prestar serviço, enfim, abrir portas, né? Sim. Aí quando ele saiu, aí que o outro trem vem atrás. Ele está colado, né? Sim, no trem sim. da frente. Então, normalmente não tem ninguém na plataforma para ver. Então, Você entendeu o que é plataforma já, né? Agora sim. Bia, Na verdade, é mais pra galera de São Paulo, né? O monotrilho também é do metrô. é do metrô. Um dia ele vai chegar no aeroporto de Congonhas mesmo ou não? Essa é outra linha. É a, Quer ligar pro Dória, é a Bia? 17, né? Conta a história Ela tá por meio trás. politizada hoje. Bia tá politizada, tá Não, puta. tem a história por trás, né? Você dizer que era do Maluf, o terreno. Eu já não vou Bia, saber. aí, mano, Bia. Mas a gente Bia, vai trazer não é o alguém- pânico. A gente torce para que cada vez tenha mais metrô. Assim, né? Bia querendo uma polêmica. Bia querendo um cortes. Bia tá querendo um cortes. Bia Cortes do Vilela. Ah, tivemos um problema de corrupção, 3 pontinhos. Cortes. Fode a vida do Fernando. Ele não é o Badawi que pode falar de polêmica. Ele é um cara, mano. É o achismos, Bia. Tá, é muito bom que... O Maurício ele pede pra pessoa perguntar pra criticar. Pra criticar a pergunta. É isso. Essa é a minha função. Vou falar, porra, Bia, não dá, Bia, não dá. Não dá. Sensacional, cara. Eu acho que todo mundo aqui... Alguma dúvida aí, Betinho? Tá de boa. Betinho não pega trem, né? Alguma dúvida aí? Dúvida? Cara, uma coisa que aconteceu, cara, vambora. que isso eu achei muito legal também, foi... eu estava no centro de controle, trabalhando, aí uma amiga minha, a gente entrou junto, a gente se conhece, né? E ela ligou para mim e falou assim, eu tô com um cara aqui que fala francês. Então fala francês com ele, já que você fala francês. Tá bom. Então, beleza, deixa eu falar com o cara. E por telefone, né? Aí ela me colocou
colocou ele no telefone, da SSO mesmo, né, daquela salinha que tem nas estações, e eu não conseguia entender o que o cara estava falando. Eu tinha uma vaga impressão de que eu conhecia a língua, mas eu não entendia. Aí eu com muito custo consegui passar para minha colega de novo e falei, cara, mas por que você acha que ele está falando francês? Sim, é porque ele está fazendo biquinho. Não é assim que funciona. Ela achou que ele falava francês, que ele fazia biquinho? Aí eu, Era cara, só um mineiro. Mas assim, eu não tô entendendo. Aí ela assim, tá, mas e aí? Cara, ó, eu tô saindo agora, ela tava em Liberdade. Eu trabalho entre Paraíso e Vergueiro. Do lado do Centro Cultural, né? Aquele prédio. Aí, ó, eu passo aí depois e tento ver o que tá acontecendo, porque agora eu não tô entendendo por telefone o que tá acontecendo. Aí ela, não, tudo bem, eu já acalmei ele aqui, com gestos, etc, e aí você vem e conversa com ele. Aí, beleza, eu tava quase saindo, né, do meu turno, aí saí, fui até a Liberdade e tal, e quando eu cheguei lá, era um cara negro, muito retinto, e muito alto e muito magro, assim. E ele tava muito agitado, assim. Aí eu cumprimentei ela tal, e fui conversar com ele. E quando de frente a frente, você consegue entender melhor o que a pessoa tá falando, né? E assim, aí eu saquei o que estava acontecendo. Aí eu perguntei para ele, aí eu perguntei em francês para ele, mais calmamente, ele conseguiu me entender. E eu falei, cara, de onde você é? Ele assim, eu sou do Haiti. Aí eu, tá. Ele fala creole, ele não fala francês. Sim. Que parece francês, mas não é francês. Aí, de fato, assim, frente a frente, a gente conseguiu entender. E o cara me contou a história dele, que era um refugiado do Haiti, que tinha passado pelo norte do país e chegou em São Paulo e precisava encontrar um colega dele. E ele não conseguia passar isso para minha amiga, por mais que ele... Enfim, aí com muito custo, eu consegui encaminhar ele para... Acho que era para um centro de acolhida que tinha na Baixada do Glicério, se eu não me engano. E beleza, mais um cliente satisfeito e tal, ok, fui para casa. Aí, um dia que eu voltei para trabalhar no centro de controle, tava entrando assim de um cara da faxina que chamou muita atenção. Que era um cara muito alto e magro. Aí você fica olhando assim pra... Eu te conheço, né, e tal. Ele, eu era o Aristide, né? Eu era o Aristide que você conheceu e tava, caramba, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, fui pro centro de controle e tal, e aí consegui um emprego numa contratada do metrô, e ele tava trabalhando no metrô como faxineiro. Que legal, isso que eu ia te perguntar. Foi muito massa. A galera que é morador de rua, assim, tipo, tem essa coisa muito de gente dormir lá nas estações, tentar dormir, ficar no banheiro, porque lá, teoricamente, é mais protegido do que à noite e tal. Não, dentro não, o pessoal costuma ficar muito no acesso, né? Sim, fica lá por perto porque sabe que é mais seguro mesmo, então acaba ficando lá. Agora dentro não tem como. O metrô de São Paulo, ele não tem muita... Você pega outros lugares, tipo Paris, Nova York, tem estações inteiras que são abandonadas. Então o pessoal consegue de alguma maneira entrar lá. Tanto que o filme do Coringa é isso, né? Sim. O cara assassina no meio do metrô, ninguém vê, né? É bem isso mesmo. Uma coisa que acontece também, pode? Vai. A gente vai tirar o índio. Acontece pichação no metrô. Ah, verdade. No trem? No trem. E o pessoal consegue, por maneiras que ninguém nunca conseguiu imaginar, porque, enfim, eles conseguem entrar. E De madrugada? De madrugada. Pô, na hora da limpeza ainda. É tipo você cagar e ficar com vontade de tomar banho. Quer dizer, tipo você tomar banho e ficar com vontade de cagar. O cara acabou de tomar banho e faz cocô. É isso. E o pessoal, eles picham muito rápido. Picha uma lateral do trem, né? Grafita, né? Uma lateral do trem. E assim, é coisa muito, muito rápida. Do tipo, o pessoal faz em 1 minuto e vaza. A gente vai descobrir isso no dia seguinte. Quando o operador vai pegar o trem, aí ele, olha, chama o centro de controle, né? Tem um Romero Brito aqui. E são umas coisas bem legais. Que são o pessoal bem faz. legais? Bem legais. Só que assim, como, enfim, não é autorizado, esse trem já manda direto pro pátio e o pessoal não vê. Mas assim, Cara, faz uma amostra.
pinta todo já e acabou. Faz uma amostra de trens pintados aqui, galera, não sei o quê. Uma sugestão que pode ser feita é essa. Faz um concurso de grafite no metrô. Só que aí eu ser funcionário É. tem que ser passageiro. E rato, assim, tem muito? Tem pra caralho. Não, lá embaixo. rato não tem. É feita muita desinsetização. Tanto no trem quanto na plataforma, na via. Eu acho o Brasil um país foda. A nossa corrupção em outros lugares, assim, tem muita corrupção, mas assim, as coisas, eu vou falar pra você, o metrô de São Paulo funciona direitinho. Eu não tenho que criticar o Nunca metrô. tive problema também. Nunca tive problema. Eu tive problema naquela questão de, tipo, porra, 500 negros tentando entrar no da mas Sé. daí é uma questão. Mas aí a culpa é do pessoal que contrata na Sé. Desculpa, E- contrate em outro lugar. Contratar na Sé vai gerar a quantidade de povo. E demais. agora o que o metrô está fazendo é não deixar a plataforma ficar tão cheia. Então vai retendo antes, né? Então retém na linha de bloqueio, Não, ou no o acesso. que o metrô está fazendo é criando desemprego para ninguém trabalhar na Sé. Isso é muito bom, o novo formato aí, não trabalhem. E aí a galera, na verdade o governo está fazendo as pessoas não trabalharem. Não, é isso que eu ia te falar. A questão é mais o governo mesmo. O governo tá ajudando em parceria com o metrô pra galera não ficar lotando a Sé. Antigamente era 5 viagens, agora uma só, porque a galera tá em casa. Sim. Meu velho, eu queria muito te agradecer. Eu acho que foi muito esclarecedor. O nome desse vídeo, eu vou falar aqui porque o pessoal da edição tem problema, né? O Marcão que cuida. Vai ser tudo sobre sobre como funciona o metrô. Caralho, que criativo. Porque senão você vai botar assim. Caralho, velho. Nossa, Não, os você trens são demais. Você não Os fala. títulos né? ruins que você põe. Não fala. Aí põe, porra, você vai lá do Vilela, tá assim. O Vilela põe coisa que o cara nem falou. Sabe o que o Vilela botaria nesse vídeo aqui? Clickbait, né? Ganhei uma punhetinha no metrô. Fechou? Aí o cara vai ver, não falou disso. Fechou, Tambizinha? Essa é a thumbzinha. Galera, só uma coisa que eu posso pedir pra vocês. Sim, falamos com um metroviário, né? Seria seu termo. Metroviário. Metroviário. Falamos também com delegado. Falamos também com culturas, nacionalidades diferentes. Falamos também com religiões diferentes. Porque aqui o achismos é onde eu mostro totalmente a minha ignorância. E daí minha equipe consegue ser mais ignorante do que eu. Respondendo e perguntando coisas difíceis, de difícil acesso a gente, porque a gente está vivendo em bolhas. Então, pô, para dar uma moral, cara, por favor, comenta. Vamos dar uma solução pra galera comentar? Dá like. Eu acho que pode ser um hashtag metrô é melhor que avião, né? Não, que hashtag, velho. Escreve aqui qual é a estação que você acha pior e por quê. Pra galera ver depois, porque fica falando coisa boa Aí o toda resto do hora. Brasil que não tem metrô. O que faz? Pior estação é Piracicaba, porque não tem. Gosto. Sei lá, escrevam aqui nos comentários pra gente. Cara, eu preciso que vocês engajem. Dá um like. Cara, não vai custar nada. Fala aí, custa alguma coisa? Like não. Aperta a porra do botão e me ajuda. Tá foda, tô com um aluguel caro. Valeu. Cortou? Obrigado, meu velho. Pô, cara.